Olá pessoal, boa noite, tudo bom, amigues? Tudo bem? Tranquilo? Hoje é dia 5/8 e hoje nós vamos aqui, o programa Amor na Polis vai entrevistar a professora Cláudia Mesquita e a nossa conversa é redes sociais e preservação da memória, porque vale a pena lembrar. E a nossa entrevistada, eu vou ler para vocês o currículo dela, hein? Cláudia é graduada em História pela UF, doutora em História Social pela UFRJ, pós-doutora em Memória Social e Patrimônio pela UERJ, autora de livros de Copacabana, A Boca do Mato, Rio de Janeiro, de Sérgio Porto e Stanislau Ponte Preta, Um Museu para Guanabara, Carlos Lacerda e a criação do Museu da Imagem, de 1960 a 1965, e coautora de Memória e Patrimônio, Ensaios Contemporâneos, Rio 400 mais 50, Comemorações e Percursos de uma cidade, da terceira edição comentada de A Cidade Mulher, do cronista Álvaro Moreira. Olha aqui, esse livrinho aqui maravilhoso, tá vendo? Muito bem. E eu tenho aqui uma dedicatória. Muito bem, maravilhoso. Todos os livros de Cláudia Mesquita, essa pesquisadora seríssima. E História do Rio de Janeiro em 45 objetos. Cláudia foi diretora e vice-presidente do MIS, Museu da Imagem e do Som, e coordenadora de museus do município. É criadora da página Copacabana Demolida, que já conta com um universo de mais de 25 mil seguidores. Então procurem lá no Facebook a página Copacabana Demolida, vocês vão gostar, tá? E aqui o programa Amor na Polis é o amor na cidade, né? Porque a maioria de nós vive na cidade, entendendo a cidade como esse lugar amplo, né? Não só o Rio de Janeiro, aqui eu e Cláudia somos aqui do Rio de Janeiro, mas todas as cidades. E segundo o Talmud, uma fonte sapiencial judaica, a verdadeira vida não é medida pelo tempo que passamos na Terra, senão pelo impacto positivo que causamos. Então esse é o conceito aí de amor, é um conceito do Talmud, conceito judaico de amor na polis. E eu sou Patrícia Tolmasquim, pedagoga, professora de hebraico e estudos bíblicos, capelã civil e conselheira da ONG Amai-vos, Contém Amor, Amai-vos, e diretora de Educação, Inclusão e Diversidade da Associação Janusz Korczak do Brasil, tá? E também sou do Conselho da Contém Amor, Amai-vos. Então, hoje nós vamos entrevistar aqui a querida Cláudia. Cláudia já está aí, vamos vir para cá, Cláudia, vamos bater um papão. Professor. Vamos ver enquanto a Cláudia está entrando, está subindo. Boa noite, Iria Chocron, boa noite, Tony Piccolo. Tony Piccolo é o nosso CEO. Enquanto a Cláudia não sobe, aconteceu alguma coisa, ela já estava aqui. Já está convidada. Vamos lá. Vou falar um pouquinho para vocês da Contém Amor. Contém Amor é uma plataforma digital de conteúdos, produtos e serviços culturais e sociais ligados ao amor e aos direitos humanos. Boa noite, Iria. Cujo propósito é melhorar a humanidade por meio do acolhimento humano e espiritual. Então entra lá na www.contemamor.com.br e lá você vai encontrar também serviços que você pode utilizar, são serviços gratuitos de consultoria ou de assessoria, digamos, né, o aconselhamento, né, espiritual. Então a gente tem o pastor online, padre online, temos afrodescendente online, diversidade, um monte de gente, judaísmo online, tem uma gente muito bacana lá, respondendo. Oi, Claudinha, já te chamei, querida, aceita aí. Aqui, convidei você de novo. Então é só você entrar lá na nossa plataforma, a gente está nas redes, a gente está aqui no Instagram, estamos no Facebook também, no YouTube, além da nossa plataforma. Claudinha, você precisa aceitar o pedido, você está convidada. É só você aceitar que você entra na live. Evelyn, boa noite, Evelyn, tudo bom? Evelyn, minha vizinha? Oi. Deixa eu acertar aqui, Patrícia. Oi, querida, tudo bem? Gente, Instagram é assim, Instagram não deixa a gente fazer ensaio. Então, a gente é acostumada com ensaio, né? Não tem ensaio, é papo. Papo, né? Vamos lá. Tá linda, maravilhosa. Sei Tudo lá bem, meu amor? Conseguiu? Tudo.
Tá bom? Tá aparecendo ou tá cortado? Não, você está parecendo, tá um pouquinho cortado. Seu queixo está um pouquinho cortado. Só um Não vou pouquinho. segurar. Só um Tá pouquinho melhor mais. assim? Tá melhor, Patrícia? Tá ótimo. Tá, você é linda de qualquer jeito. Não Ah, tem... que isso, imagina. Patrícia, é um prazer estar aqui com você, tá? Eu adoro o seu trabalho, adoro essa página. E todas as vezes que você me convida, é um prazer enorme estar batendo esse papo com você aqui, com seus ouvintes, convidados também. Tá bom? Obrigada, querida. A honra é toda minha. Você é uma super pesquisadora, uma mulher maravilhosa. A gente tem não só uma amizade de longo tempo, mas também trabalhos juntas, que você provavelmente vai falar aí ao longo da nossa conversa. Essa live é para ouvir você, né? Para entender. E essa questão da memória, né, Cláudia, ela é muito atual, né? Eu posso até Muito. falar pelo recorte judaico, né? Que essa questão da É, memória ela é importantíssima, né? Da historiografia e da história, né? Da sociologia, enfim, ela está aí top no debate do dia, né? E é todas as verdade. distorções e todas as tentativas de transformar a história numa narrativa fictícia, né? E a gente sabe que a história ela é factual, então a memória é de fatos, né? Ou seja, É a memória verdade. afetiva é É, outra história, né? é. Então, Não, a e palavra está nós com mulheres, você. tá, e nós mulheres, Patrícia, temos muita relação com a memória, né? Geralmente, numa família, numa comunidade, cabe à mulher guardar a memória da família, a mulher que guarda os retratos de família, que faz os álbuns das crianças. E nas comunidades, a gente tem acompanhado também, né? E você trabalhou com isso também, nós trabalhamos juntas no projeto Fazeres da Memória, como hoje as mulheres ocupam um lugar central, né? Nesses museus de comunidade e nesses centros de memória que a gente tem por aí no Rio hoje, né? Que são muitos, né? Da memória social, da museologia social, né? Mas eu estava aqui querendo falar um pouquinho, né? O motivo da live hoje para falar de memória é a memória que está é a memória das redes sociais, né? Essa memória que está tomando as redes sociais, a internet, o Instagram, né? E como é que nasceu essa página Copacabana Demolida? Essa página já tem uns 8, 9 anos, vai para 10 anos mais ou menos, e foi uma das primeiras páginas ligadas à questão da memória. Hoje nós temos muitas páginas, né? Tem o Rio Antigo, tem o SOS Patrimônio, que é um movimento do qual eu faço parte também, que congrega várias páginas. Tem, enfim, de bairros. Seria uma enormidade, eu não conseguiria falar todas. Mas certamente quem está nos assistindo conhece e participa de alguma dessas páginas, né? Ou tem acesso a arquivos digitais hoje. E são muitos que estão disponíveis na internet. Né? Por exemplo, os arquivos do Instituto Moreira Salles, da Biblioteca Nacional, a hemeroteca digital da Biblioteca Nacional é uma maravilha, né? São vários periódicos do século XIX, do século XX, digitalizados à disposição do público. Do Arquivo Nacional também tem muitas fotos. Tem a página do Museu da Imagem do Som. Aliás, eu queria convidar vocês para assistirem, para ouvirem a Rádio Miss. Eu fiz uma entrevista ontem, dei uma entrevista ontem para a Rádio Miss, e vai sair amanhã no ar. Então, eu acho que, de uma certa forma, apesar da memória institucional, né, o que depende, às vezes, da memória que deve ser preservada pelo governo, pelo poder público, ela vem sendo muito negligenciada, né? Já vista a última tragédia que nós tivemos, né? Da Cinemateca Brasileira em São Paulo, que pegou fogo, sem falar no Museu Nacional, enfim, nós temos tido muitas baixas, muitas perdas ao longo dos anos, mas o fato é que a sociedade civil ela tem se mobilizado em torno da memória. A memória diz que brasileiro não tem memória, que brasileiro não liga para a memória. Eu discordo disso, né? Eu discordo disso. Eu acho que o brasileiro e a sociedade civil
ela vem se mobilizando nos últimos anos, nos últimos tempos, em torno da memória. E eu acho que a internet, as redes sociais, são exemplos disso, né? Dessa quantidade de páginas. Tem Rio Comprido, Memórias do Rio Comprido, os bairros do Rio, Memórias do Subúrbio Carioca, que é uma página maravilhosa, que eu adoro ir pesquisar. Enfim, tem uma série de meios de você ter até um backup, né, de segurança, porque, de alguma maneira, essas fotos que são digitalizadas, que circulam, elas estão protegidas de alguma maneira, né? Como é que você definiria para o público que está aí, público mais leigo, que está aí assistindo a gente, que vai assistir também, essa nossa live fica gravada aqui, então ela fica aqui no Instagram, depois ela vai para o YouTube, então essa live ela vai ficar, é uma das memórias que ficará. Tá bom. Né? Então, assim, como que você define memória e qual é o material, né? Porque a gente sabe que as redes sociais, o critério é bem flexível, digamos, né? Claro que você sempre tem os criadores da página e tal, né? Mas tem um monte de postagens e a quantidade de coisas. Quer dizer, o problema ou a vantagem da rede social é que não existe o apagar, essa função humana do esquecimento, ela está fora das redes sociais, né? Então, acho que isso é uma questão importante, né? Agora, a história trabalha com uma seleção, né? E muitas memórias, e muitas histórias, e muitos registros são, de alguma coisa, relegados ao esquecimento. Na rede social não é assim. Qual é o conceito que vocês estão trabalhando para dar conta desse universo e se ele diverge do que se era, vou chamar de clássico, né? Do trabalho clássico com a memória? Eu acho que tem uma questão que, primeiro, essa questão de seleção, né? O administrador da página, ele tem que ter critérios muito éticos, né? E uma das questões que eu acho que, de um modo geral, norteia a ética dos administradores desse tipo de página é não tocar e não aceitar questões que envolvam discussão política, que ofenda política no sentido político partidário, né? Político partidário, que não ofenda a integridade ou a honra das pessoas, entendeu? Que seja realmente um lugar de troca. Então, eu acho que essa memória que a gente trabalha tem uma questão que é a interatividade, tá? Eu acho que a seleção, ela passa por esses critérios éticos, mas a pessoa posta aquilo que ela deseja postar, das lembranças individuais que ela tem, né? Que se tornam memórias coletivas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da Copacabana demolida. Eu vou falar um pouquinho como é que ela surgiu, qual foi a ideia dela, mas essa diferença que a gente tem da memória e da história, né? Nós vivemos no caminho muito mais da história do que da memória, né? A memória é o presente, é o vivido, é aquilo que se perpetua na lembrança. E a história é como você falou, ela ocorre a partir de um processo de seleção dessa memória, né? De escrita. A história estaria muito mais ligada à escrita da memória do que propriamente à memória vivida, né? Que é transmitida oralmente, etc., né? Então, do século XIX para cá, a memória se tornou objeto da história, né? Ela vem sendo estudada como objeto da história e tem sido estimulada, né, como parte dessa própria história. Por isso que até às vezes é difícil distinguir o que é memória e o que é história. E quando que a memória se torna história, e tem os lugares de memória, né? Aqueles lugares que são que querem sacralizar um tipo de memória, um recorte dessa memória, e tem o dever de memória, Patrícia, que é uma questão muito importante. É um dever de não esquecer, né? É de lembrar episódios, geralmente episódios traumáticos, episódios que não podem se repetir e precisam ser lembrados. O Holocausto é um exemplo desses, né? Eu sou do movimento Candelária Nunca Mais, é um outro exemplo, que a gente está aí há 28 anos fazendo a memória das chacinas do Rio de Janeiro, né? Você trabalha as mães da Candelária, não é?
Você aí, trabalha com esse dever de memória, você é uma pessoa que isso, vem ao longo dos anos trabalhando com esse dever de memória. E esse dever de memória é um conceito historiográfico que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, né? A Europa, principalmente a França, ela foi tomada desse dever de memória. E aqui na América Latina, quem trabalha muito isso é Beatriz Sarlo, é uma historiadora, né, argentina, que trabalha realmente a questão da ditadura militar, isso. né? As comissões da verdade, etc., elas são muito norteadas por esse dever de memória. Mas no caso da cidade do Rio de Janeiro, eu acho, Patrícia, que esse dever de memória estaria muito ligado à questão, quer dizer, eu estou aqui também fazendo, transpondo esse conceito, tá? Para uma Mas questão é isso. urbana, da gente não esquecer essa cidade que está o tempo todo sendo demolida, sendo destruída, sendo mudada Isso que e eu ia falar para você, transformada. né? Quando você fala de memória, né, e você fala de Copacabana e ao mesmo tempo você usa esse adjetivo, esse Conceito. substantivo, adjetivo, né, esse conceito de demolida, é algo de uma É, não existência, né, ou de uma demolição, né? Como é que e você está fazendo uma construção em cima da é, demolição, mas é uma construção de lembrança, não é isso? de Então, lembrança. Tem qual é pessoas que até de que tipo imitam de a. demolição a gente está falando? Tá, eu vou primeiro dizer como surgiu a página, tá? A Ah, página foi inspirada num livro do Sérgio Porto, do Stanislau Ponte Preta, né? Que foi objeto da minha tese de doutorado, né? Essa tese que você falou que resultou no livro de Copacabana, a Boca do Mato, o Rio de Janeiro de Sérgio Porto e Stanislau Ponte Preta, que, aliás, o cronista Sérgio Porto fará 100 anos, faria 100 anos agora em 2023. Nós vamos estar temos que comemorando e comemorar o lembrando centenário dele, né? o centenário dele, né? E ele é um cara importantíssimo, um autor importantíssimo, um cronista da cidade. Aliás, todo cronista, de um modo geral, ele está muito ligado à cidade, porque a crônica é um gênero literário que é associado à percepção, à observação cotidiana, né? Miúda dessa cidade. E o Sérgio Porto, ele tem a particularidade de ter nascido e morrido na mesma rua onde ele viveu seus 46 anos, né, que ele morreu muito jovem. Então, a rua que ele morava era Leopoldo Miguez. Ele nasceu em 1923. Vocês podem imaginar que a Copacabana do princípio do século XX era um balneário encantador, com casas em estilo chalés, Não tinha nem pelas ruas. aterro, né? Não tinha aquela praia com aquela areia toda. Não, essa praia com areia toda dos anos 70, né? Quando foi dedicada à praia. Essa praia daria toda. Eu fui testemunha ocular da construção das duas pistas. Agora, o Sérgio Porto escreve um livro chamado A Casa Demolida, que é um dos livros mais bonitos e líricos que ele escreve como Sérgio Porto, não como o heterônimo Stanislau Ponte Preta. Uhum. Tá? Para quem está nos ouvindo e não sabe, é jovem, bem jovem, o Sérgio Porto é um cronista, nascido em 1923, que ele, entre outras coisas, ele criou as Certinhas do Lalau, né? Para quem não, talvez conheça um pouco melhor, e ele cria um heterônimo, para muitos pseudônimo, mas eu acho que é um heterônimo, porque são universos literários completamente diferentes. O Você dele, como falou das Sérgio Porto. certinhas do Lalau, e eu tenho que te interromper para falar que eu fui, né, uma grande amiga minha foi a Rose Rondelli, né, que era a Que grande beleza, paixão, grande paixão. a grande paixão dele. Nós éramos muito amigas já na parte, na terceira parte, né, da passagem dela por aqui. E ela era fantástica, né? A gente trabalhava com a Cristina Pereira naquele projeto com os meninos e meninas em situação de rua ali no Leblon, chamava Olha Pra Mim, né? E tinham muitos artistas, e enfim. Mas o interessante dessa coisa, e aí eu estou relatando isso que eu acho que é muito interessante, você está falando de gerações, né? Falar, o pessoal que não É, conhece. Eu estava numa reunião, num almoço de sábado ou domingo com o Alfredo e um grupo que estava visitando
o Rio de Janeiro, por conta do centenário do Darwin, eu acho que era alguma coisa assim, e fizeram vários eventos e tal. E aí a Rose me ligou. E aí eu falei, fala, querida Rose Rondelli e tal. E os homens que estavam na sala ficaram todos alvoroçados, porque ela era belíssima, né? Era E ela sempre belíssima. foi belíssima a vida inteira, né? Eles ficaram assim, alvoroçados, né? Rose Rondelli, você está falando com a Rose Rondelli e tal. Falei, estou falando com a É, Rose Rondelli. E eles se levantaram todos, eu fui testemunha disso, e cantaram a música das certinhas do Lalau para ela, eu com ela no telefone, e eles legal, cantam aquele monte de marmanjo bacana. cantando Uma essas músicas. homenagem, Muito legal. né? Linda homenagem. Aí depois eu contei isso para o Nilson, enfim, e aí isso foi uma coisa que me marcou assim, da importância que tinha, né, o Stanislau, o Sérgio, né, esse programa dele, enfim, o impacto que isso É, foi. foi, pois é. Agora, o Sérgio é o criador do Stanislau Ponte Preta. Só que o Isso. Stanislau fez tanto sucesso que ocupou o seu próprio criador. E é interessante que, num prefácio de um dos livros, que ele escreve como Sérgio Porto, prefaciando o Stanislau, ele diz que não aguentava mais, que ele criou aquele personagem para poder ser um escritor sério, mas o personagem trabalhava tanto, fez tanto sucesso, que ele não aguentava mais, aquele cara que encheu o saco dele e tal. Era um Então, alter ego pesado. um alter ego pesado, mas sempre com esse humor, né, que ele trouxe, esse humor político. Para quem não sabe, o Sérgio Porto foi o criador dos FEBEA Paz, festival de besteiras que assola o país, que ele cria depois da ditadura militar, depois do golpe, aliás, desculpa, depois do golpe de 64, quando a ditadura é instaurada, ele começa a ridicularizar e ter uma crítica ácida e humorada, quer dizer, o humor político se volta para as besteiras que diariamente apareciam por conta de um dedurismo, de um anticomunismo cego, enfim, que muitas vezes chegava às raias do absurdo, né? E ele criticava isso tudo. Mas voltando ao lado Sérgio Porto, né, que ele escreve esse livro, A Casa Demolida, ele escreve no final dos anos 40, quando começa a surgir esse boom imobiliário em Copacabana, em que as casas são demolidas para darem lugar aos arranha-céus, aos chamados arranha-céus na época, né? Porque eram os edifícios de apartamentos, né? Os prédios com apartamentos. Então, a casa dele, que era ali na Leopoldo Miguel, esquina com Barão de Ipanema, ela vai abaixo, ela é vendida, e é um prédio ali onde ele continua morando. Uhum. E aí ele faz um livro com crônicas contando como era Copacabana, que ele estava vendo desaparecer. Né? Uhum. Inclusive, eu separei um trechinho aqui para ler para vocês, Oba. que ele fala, que eu acho muito interessante. Ele diz o seguinte no livro dele, né? O primeiro edifício surgiu, se não me falha a memória, em 1936. Seu Nice, que bebia, morreu pobre, com a casa hipotecada, e a mulher cedeu ao plano de incorporação da imobiliária. Os outros vieram como praga. As casas mais pobres iam caindo primeiro. E pouco a pouco, todo aquele meu pedaço de rua, que ia do terreno onde hoje é a igreja até a esquina onde Romilda dobrou para sempre vestida de branco, virou arranha-céu. Os transeuntes já não precisavam se abrigar do mormaço quente da tarde. A rua ficou sombria, espremida entre aqueles prédios enormes, cheios de gente fria, homens indiferentes que mal se cumprimentam, para evitar possíveis intimidades. É uma rua triste, sem algazarra de crianças, sem jardins, de calçadas esburacadas. Daqui os mortos partem, sem que os outros moradores se apercebam da dor dos parentes. Daqui saem os que casam e descasam em meio à indiferença geral. Bem sei que esta é a mesma rua de 1930, mas hoje é tão diferente. Então, nesse livro de crônicas, ele vai contando dos personagens, da solidariedade. Quer dizer, ele faz um relato do momento em que o bairro sofre essa destruição, essa metamorfose.
E talvez Copacabana seja um dos bairros brasileiros, com certeza, do mundo, que veio abaixo e foi criado um outro num espaço mínimo de tempo, né? Então, essa geração dele tinha essa memória de um espaço, de uma convivência que, de repente, deixou de existir. Desse mesma época é a crônica do Rubem Braga, Ai de Ti, Copacabana, né? Ele Aham. fala do que vai acontecer, ele lança assim Agora, Copacabana é um dos bairros, não o bairro do Rio de Janeiro mais conhecido no mundo, né? Dizem que é o pois bairro é, mais conhecido do mundo, o bairro mais cantado. Agora, ele é cantado em épocas distintas, né? tenta ver. Então, assim, Mas, Patrícia, só para completar a página como foi criada, eu criei em homenagem a esse livro do Sérgio Porto, ele é o patrono da nossa página, né? Então, a página se chama Copacabana Demolida, em homenagem a um livro chamado A Casa Demolida, que, na verdade, é uma metáfora da demolição, né? E aí, a gente posta fotos da Copacabana antiga e acontece coisas do tipo. Eu postei uma foto de um guarda-vida dos anos 30, e aí uma moça falou: meu avô foi o último guarda-vida. Aí ela posta uma foto de família. Então, é tipo um museu virtual, Patrícia, eu diria. Um museu virtual de bairro. É isso. agora, esse processo que Copacabana passa, que você diz que é um processo rápido, né? Porque muitos bairros passam, mas Copacabana sofreu um processo de gentrificação ou foi um outro processo que aconteceu com ele? E qual foi a causa dessa gentrificação? Se foi um processo de gentrificação? Eu acho que não foi um processo de gentrificação, Patrícia. Eu acho que, pelo contrário, foi um processo de atração. Tá? Eu acho que Copacabana atraiu um perfil de morador, principalmente nos anos 50, né? Onde foi liberado o gabarito para as kitnets, para os apartamentos pequenos. Muitas pessoas. Copacabana virou um sonho de consumo, um estilo de vida. Mais do que um bairro, virou um estilo de vida. Então, muitas pessoas, ao contrário de saírem de Copacabana, vieram para Copacabana, né? Pessoas que moravam na Zona Norte ou moravam nos subúrbios e podiam comprar um pequeno apartamento em Copacabana, vieram a alta burguesia ocupar os prédios da Avenida Atlântica, né? No lugar daquelas casas, daqueles casarões. Então, os muito ricos continuaram a morar em Copacabana, só que não mais nos palacetes, mas nos prédios que foram construídos, né? Na orla. E as pessoas que eram oriundas de outros bairros vieram morar nos prédios de milhões de apartamentos, como o Edifício Master, né? Que é um documentário muito bonito do Eduardo Coutinho, e tantos outros. E também tem uma comunidade de retirantes, né? Dos chamados migrantes, de vários lugares do Brasil. Você tem os porteiros, que são quase todos nordestinos, você tem os portugueses da padaria, você tem, que nem tem mais, infelizmente, as padarias estão acabando. São várias Copacabanas, né? Você São tem o várias início ali de Copacabanas. Copacabana, aquela região Lido, Copacabana, né? Que tinha uma característica específica, onde tinham as boates, onde a gente conseguia ver travestis e shows e tal. Depois você vai caminhando, entrando ali naquela região, chegando ali no Copacabana Palace, né, nessa região mais nobre, mais chique, digamos, né? E aí vai caminhando e chega lá no final de Copacabana, que já é a fronteira com Ipanema, né? Houve uma migração, né? Uma migração boêmia, né? Quer dizer, a boemia carioca, ela começa no centro da cidade, lá para os anos 20, 30, chega em Copacabana nos anos 40, 50, a época do samba-canção, que o Rui Castro muito bem relatou nesse livro que ele escreveu, que é Uma Cidade à Beira-Mar, né? Então, depois, essa boemia, essa intelectualidade vai para Ipanema, vai para a República de Ipanema, né? Com Tom Jobim, Vinícius e tal. Mas o Sérgio Porto é daquela geração que ficou pé em Copacabana e ele não acompanhou essa onda migratória para Ipanema. Pelo contrário, ele tinha uma relação muito forte era com a música popular, ele redescobriu Cartola, ele tinha um olhar muito Copacabana mais tem o beco voltado. das garrafas, né?
Beco das Famoso Garrafas, Beco das onde Garrafas. surgiu a Bossa Nova. Surgiu a Isso, Bossa Nova. exatamente, exatamente. Ela tem história, a Princesinha do Mar. Tem sim, tem muita história, tem muita história. E aí, E, lamentavelmente, está um bairro tão assim, abandonado, né, abandonada. Patrícia? É um bairro que está realmente muito abandonado. É uma pena, porque eu acho que é um bairro democrático, eu acho, assim... Às vezes eu fico pensando, se eu tivesse que mostrar o Rio a um turista que não conhece o Brasil, que não conhece a cidade, certamente ele tem que vir a Copacabana, né? Porque ele vai conhecer uma diversidade humana, tem um pouquinho de cada pedaço do Brasil aqui. E eu estava falando daquelas partes de Copacabana, você tem ali aquela praça atrás, como é o nome dela? Eu esqueci agora. Tem a Arco praça. Verde, A, pra, Arco Verde, não, o bairro Peixoto, você tem um bairro dentro de Copacabana, né? tem, O bairro mas Peixoto. Você tem a Praça tem. Cervedeiro Correia, que era chamada de Ah, tem a Praça dos Paraíbas, Praça dos né? Paraíbas, Tinha exatamente. esse nome que hoje em dia é politicamente incorreto, né? Não pode mais falar, É. mas ela não virou a Praça dos Nordestinos, né? Não, Mas ali não. você tinha vários bairros, então você tinha rodas de samba, né? Não sei se agora na pandemia ainda tem, O mas você Bip tinha Bip, rodas de né? samba. O Bip Bip do Alfredinho, O Bip né? Bip, o Jobi, né? O Jobi não, É. Não, Joguei Ipanema. é Ipanema. Ipanema. Tem um outro, Tinha o Cervantes, né? O o Fiorentina, no Cervantes, Leme. exatamente. E o Bip Bip fechou Então, também, né? eu não sei, isso eu não sei, Acho que o Bip Bip Patrícia. fechou. Agora, e tem uma das estátuas mais cultuadas aqui no Rio de Janeiro, né? Em homenagem ao Carlos Drummond de Andrade, que fica ali na praia, que é uma estátua que a população abraçou, quer dizer, É, virou um monumento interage com ela, né? Você vê fotos, interage você com vê um monte ela. de coisas com ela. É. Então, essa página na internet é uma página interativa, né? E agora, uma dupla de São Paulo digitalizou, chamada Os Albertos. Essa dupla digitalizou uma revista chamada Revista de Copacabana, dos anos 30, 40, e está disponível na página também. Enfim, as pessoas vão postando, vão interagindo, vão fazendo comentários sobre as fotografias a partir de vivências pessoais, de família, comentários. E como você disse, como é um bairro muito conhecido, tem muito estrangeiro que visita a página, porque bota na internet, no Google, Copacabana, aí aparece a página, vai visitar. Mas não é uma página turística, né? Não é uma página de turismo, é uma página de memória. É. E como é que é isso? Qual é o. Você falou da criação da página, né? Onde é que vocês querem. O que você gostaria de alcançar com essa página? Com esse trabalho? Acho que não é só uma página, né? Esse trabalho de Na memória. verdade, Patrícia, eu preciso sistematizar melhor esse trabalho, né? Porque ele foi quase que espontâneo. Foi uma coisa assim que havia uma demanda reprimida de lembrar de Copacabana, né? Lembrar desse bairro. Né? São muitas memórias que estão ali querendo Ai, que falar, querendo aparecer. babalo! É isso aí, é isso aí. Mas eu boto e as pessoas colocam e eu posto. Eu estou sozinha na administração, mas eu tinha vontade de poder fazer alguma coisa melhor, talvez para um portal, alguma coisa que rendesse um trabalho mais sistematizado, mais organizado. Por enquanto, espontaneamente, nós temos 25 mil seguidores. De uma forma absolutamente... A página se alimenta por si própria, né? Ela bota uma coisa e as pessoas Quantos postam. moradores Eu tem faço, eu Copacabana? faço, eu faço muito link de uma página de outras páginas, por exemplo, quando eu pego na internet, eu pesquiso uma foto que está numa outra página, por exemplo, Rio Antigo. Aí eu coloco o link ali, as pessoas também entram no Rio Antigo para ver o que tem. Então, essas páginas estão dialogando entre si também. Tem uma grande rede, meio que não organizada, mas uma rede espontânea, né? De páginas que falam de memórias na internet.
Tem a internet dá essa possibilidade, eu acho que o Facebook em especial é uma rede social que dá essa possibilidade das pessoas se agruparem segundo interesses. Eu acho que nenhuma rede faz isso melhor do que o É, Facebook, né? Então tem é verdade. várias páginas, tem as páginas de bairros, né? Então eu estou do Flamengo, Laranjeiras, porque isso aqui é meio, aqui onde eu moro é um É, pouco junto, né? Então eu estou numa, estou noutra, e tem uma troca muito intensa, né? muito, muito intensa, muito E intensa. agora, E nesses tempos pandêmicos, né, isso tem sido muito bom, né? muito bom, muito bom. Agora a sua página, ela tem um recorte histórico, né? Ela tem um recorte sociológico, antropológico, Tem, digamos. tem, tem. E aí, como é que. Eu tinha te perguntado, eu estava aqui tentando procurar, né, qual era a população de Copacabana. E aqui está dando 900 mil pessoas, é isso? Olha, Eu pensei que Patrícia, tivesse não 300 saberia mil. responder para você atualmente, mas certamente talvez parece que Bangu é o bairro mais populoso, né? Não, é o maior O em maior. população, mas Copacabana eu não tenho certeza exata qual seria a população. Não poderia te dizer isso Aqui com está. certeza. Eu estava aqui procurando, né? Quer dizer, você ainda pode. Porque eu achei que tivesse 300 mil pessoas, mas eu acho que tem mais, né? Não, muito mais. Olha, se na Rocinha, qual é a população da Rocinha? 300 mil pessoas, não é? Eu acho que não. 300 mil é lá dos nossos amigos da Maré. Ah, é? É. Eu acho que Copacabana é possível, sim, ter Ó, 900 eu, mil pessoas. eu achei aqui ah, aquele pedacinho dos dados do IBGE, né? Copacabana tem a maior densidade populacional da cidade do Rio de Janeiro, com 3,4 habitantes por metro quadrado. Olha que É, loucura. E abriga a maior quantidade de idosos do município. São 43.431 pessoas com mais de 60 anos, 29% da população de Copacabana. E 14% da população de idosos do Rio de Janeiro. Olha aí, é um bairro de idosos, né? podia E ser aquele tipo de bairro friendly, né? é, Como tem em São Francisco, bairros. Eu acho que o Copacabana podia ser um bairro preparado para os idosos. E, ao contrário disso, parece que ele é preparado para exterminar idosos, porque ele tem buracos. ele tem buraco. É verdade. Os sinais. Você não podia, num bairro com essa característica de Copacabana, fazer uma faixa seletiva para ônibus. Porque nós não temos estatística, Patrícia. É verdade, É é uma cidade verdade, que você não tem trabalha com razão. estatística. Aliás, eu comecei essa página também inspirada numa poesia que uma amiga antropóloga fez, Copacabana matou minha tia, que a tia tinha acabado de falecer atropelada por um ônibus, e ela conta isso, ela conta que a tia era nascida e criada em Copacabana e estava acostumada a atravessar aquela rua e naquela padaria, ter aquele cotidiano de bairro. E Aham. não tá, Você e de tem isso. repente fizeram uma pista única para esses ônibus enlouquecidos, que só olham o sinal, não olha para quem está atravessando. É verdade. E a tia foi atropelada. E não é só a tia dela, é um exemplo. Então, eu me inspirei nisso. Eu falei, gente, eu vou fazer uma página da Copacabana demolida para lembrar desse bairro, para lembrar que esse bairro também tem que ser um bairro mais humano, porque ele teve esse perfil. É um bairro de idosos, é um bairro que tem um DNA, né, mais solidário. E tem essa faixa, essa pista de alta É, velocidade no de alta meio de um bairro velocidade, com a maior densidade da, populacional ali da Zona Sul. de idosos, fora os E buracos. 30%. E assim, o que eu acho que é muito problemático é para os idosos, e sempre os motoristas de Uber falam isso para mim, que eles pegam senhorinhas, né, idosas,
para levar e não podem deixá-las na porta de casa se elas morarem do lado direito do lugar da pista. Então elas têm que ficar, você imagina, uma senhorinha lá de 90 anos, ela tem que ficar do outro lado da pista e atravessar para ir para a casa dela. Isso. Né? Um absurdo. Eu acho que isso seria um projeto interessante, Patrícia, de transformar Copacabana num bairro, como é que se diz? Amigável, né? Um bairro amistoso. Amistoso, como tem de gays, né, no São Francisco, como tem para idosos, preparado para o idoso. Sabe? Que as pessoas, quando entrassem no bairro, tivessem essa consciência. Aqui você está entrando no bairro com a maior população de idosos. Não é só botar idoso para dançar, idoso para ter lazer, idoso para sabe, fazer... Tem que respeitar o idoso. E respeitar essa relação que o idoso tem, né, com o seu cotidiano, que é um bairro de rua, de comércio de rua, né, um bairro que as pessoas estão acostumadas a ter essa vivência nas suas ruas, né, nas ruas do bairro. É um bairro que tem 100 quarteirões. Estou sabendo tudo de Copacabana que é. Dividido em 178 ruas e 5 avenidas, 6 travessas, 3 ladeiras, numa área de 7.084 quilômetros quadrados. Quer dizer... Pois é bom, olha, você agora está me inspirando, eu vou colocar essas coisas na página. Legal. É verdade, é bom. Eu acho porque tem essas prefeitinhos, né, de bairros, talvez fosse uma coisa interessante, né, porque 25 mil pessoas a gente abessa, né? Tem peso, né? E conversar, né, com essa... É uma subprefeitura, né? Mas é um projeto da prefeitura. O CEO está dizendo aqui da Marvel, excelente ideia, né? De conversar e pelo menos ver essa questão dessa faixa seletiva louca, né? E outras questões. E tinha Patrícia, que você mais vê. Se você mais vê pessoas se estabacando na rua, se quebrando, né, por conta dessas pedras portuguesas que não são recolocadas, que ficam assim, né? Enfim, sem contar os outros problemas do bairro, né? População de rua que só cresce, enfim. Tem muita população de rua, é uma coisa impressionante. Muita. Mas essa questão das pedras portuguesas, né, é interessante, porque eu fui síndica aqui do meu prédio, né, e a gente também tem a calçada com as pedrinhas portuguesas. A questão é o seguinte, que isso é uma tecnologia, um conhecimento que veio dos portugueses, né, que era uma forma de você encaixar essas pedras, né, que o pessoal adora porque serve como brita, né, que é o sonho de todo construtor é demolir o Cristo Redentor e aquilo virar brita. Ou demolir o Pão de Açúcar, falar, olha que montanha maravilhosa e tal. Mas é verdade, isso já aconteceu aí de querer... Eu moro num lugar que foi demolido, justamente, que é a pedreira do Inhangá, né? Para justamente fazer os calçamentos, né? Os calçamentos esse calçamento da Avenida Atlântica é com toda a tecnologia dos portugueses, né? Exatamente. Só que esses profissionais que sabiam fazer esse mosaico, né, com pedrinhas, né, de botar e bater, porque não tem, na verdade é uma arte, porque não tem cimento para ligar as pedrinhas. Não existem mais, né? A Prefeitura do Rio, se prezasse pela memória, ela traria esses profissionais de Portugal, né? Faria um treinamento aí com o pessoal de, não sei se parques e jardins, qual é a área que cuida especificamente das ruas, para que a gente pudesse fazer isso. Mas eu queria contar que o que a prefeitura faz não é isso. Ela diz para o síndico, está esburacada a sua calçada. Então, ou você conserta, você toma uma multa. Aí o síndico sai procurando alguém para fazer e descobre que não tem nenhum artesão português que possa consertar a sua calçada. E aí ele vai e começa aquela coisa carioca, né? Eu acho que é meio brasileiro, de fala com fulano, fala com Beltrano ali sabe,
O síndico, aí o síndico fala, ih, arrumei um cara que veio aí e tal. E óbvio, aqui foi eu não sei se foi do Burle Marx, enfim, as ruas com aqueles desenhos lindíssimos e tal. E eles não sabem acompanhar aquele troço. Então o cara vem, né? E aí tá bom, fala, não, conserta preta com preta, branca com branco, pelo menos faz uma onda, que é uma onda. E aí tá. Tá uma Fizemos. loucura Depois isso. o prédio vizinho, do outro lado da rua, falou: ah, você sabe o que eles estão fazendo? Eu falei, não, porque você não encontra essas pedras para comprar também, né? Eles roubam da calçada de Exato. outro lugar para tapar aquele buraco. Então, a cidade fica Eu já toda. vi briga de porteiro, eu já vi briga de dois porteiros com isso, que eles tinham que pegar pegando pedra de uma calçada para outra. Então é uma É loucura isso, quer dizer, é um absurdo, porque isso faz parte do patrimônio da cidade. A gente está falando de patrimônio, está falando de claro. patrimônio, Inclusive é né? tombado. É tombado. Eu acho que é tombado, né? É É. tombado. Isso seria uma excelente formação de mão de obra, né? Para jovens, até população meninos, né? É, Precisando de formação profissional, que tivesse essa formação, essa habilidade, né? Para porque é uma trabalhar coisa que a nisso, cidade precisa, né? que a cidade precisa. E a sua página que fala de amor, né? Eu acho que Copacabana precisa ser um bairro mais amoroso, Com certeza. né? Voltar, né? Essa coisa que o Sérgio Porto fala, dessa saudade que ele sente, da solidariedade entre os vizinhos, né? Ele está falando desse amor que se perdeu quando as casas são demolidas para dar lugar aos edifícios, mas na verdade, uma metáfora de uma demolição humana, social também, né? Desse esgarçamento desses vínculos de solidariedade que havia e que vai se perdendo, né? Agora, Enfim. a Urca é um bairro que tem um grupo de senhorinhas, né? Que elas ficam lá e não deixam, não vai ter museu disso, não vai ter nada, né? Queriam que viesse o pessoal lá da Alemanha, o César Maia queria trazer, não deixaram, enfim. E elas têm até elas têm um batalhão de choque para poder verificar quem é que está comprando apartamentos ali na Urca. Elas vão lá, é uma loucura. É uma associação atuante, né? Tem duas associações, tem uma é meio polarizado o negócio lá. Então tem umas senhorinhas mais conservadoras e outras, elas têm medo de que, muito interessante isso, elas têm medo de que a Urca se torne um bairro da diversidade. Porque Entendi. ela tem glamour e tal, então elas ficam tomando conta para ver quem é que vai morar lá e tal. Então essa é uma Entendi. associação. Tem a outra associação, que é uma associação mais antenada com essa coisa da capacidade do bairro, da arquitetura, da preservação daquele bairro, da questão dos caiçaras irem lá, né, naqueles barquinhos e tal. Então tem todo um outro approach. Mas Copacabana não tem, né? Não tem associações de bairro Tem que sim, tem uma lutem. associação muito antiga, né? Mas eu acho que é uma associação muito ligada para a questão da criminalidade. Eu até cheguei a fazer parte uma época e saí, porque era uma coisa muito focada, parecia uma cidade alerta, sabe? Tudo bem que é preciso e tudo, mas estava uma coisa um pouco desses programas tentar resolver a criminalidade. Mas como hoje tem esse Copacabana Alerta, que é uma coisa também que foi feita, eu acho que melhorou um pouco essa Foi o questão. Eu tenho Marcelo impressão. Arar, né? Que foi até meu aluno, é um vereador que criou esse Lapa Alerta, Esse, Copacabana Alerta. hoje E é tem mais a coisa policial mesmo, né? a coisa policial. Então, eu acho que o policiamento, vamos dizer assim, não é tanto em torno dos costumes, muito pelo contrário, né? Embora haja uma população em Copacabana muito conservadora, né? Muito conservadora, a gente vê até pelo resultado eleitoral, né? Das zonas eleitorais de Copacabana, é uma comunidade bem conservadora, inclusive, mas você vê, aqui é difícil você também controlar um bairro que tem uma diversidade tão grande de moradores, né? É muito difícil. E Copacabana tem também duas favelas? Tem Pavãozinho, tem o Tabajaras, Morro dos Não, tem Cabritos. quatro, né? Não, tem também no Pavãozinho, Leme, né? Tabajara,
tem aquela ladeira ali que entra pela Siqueira Campos, né? E tem, tem o tem, Cabritos. e tem o Cantagalo, que também ali ainda é final de Copacabana, né? Não, e tem o Chapéu Mangueira no Leme, E né? tem o Chapéu Mangueira, é verdade. Né? Quer dizer, Tem o Chapéu ela Mangueira. é rodeada também por favelas, que aí a gente são Totalmente. outros problemas ainda. Né? Uma diversidade humana incrível, né? Isso, né? Social, não digo nem só humana, social mesmo. É um bairro realmente de uma diversidade enorme, né? E tem que Agora, refletir sobre isso tudo. Cláudia, vamos falar um pouquinho, que a gente já está no final do programa, passa rápido, é um papo gostoso. Olha, a Evelyn está falando, tem o Horácio, presidente da Associação de Moradores de Copa. Isso, é isso mesmo, é isso mesmo. É muito antiga essa associação, tem muitos anos. É. Eu queria que você falasse um pouquinho mais assim do seu trabalho como historiadora, né? Nessa situação atual que a gente está no Brasil, em que primeiro falar que é muito relevante esse trabalho que você está fazendo, porque é preservação da memória direto, né? Aquela coisa que não é muito, que não era muito comum na ciência, né? Você tá tão próximo assim do teu objeto de pesquisa e de estudo, né? Mas eu queria que você falasse um pouco. Você é professora da Unirio? Atualmente eu estou trabalhando na Universidade Salgado de Oliveira, no curso de pós-graduação em História, né? Entendi. Eu trabalhei muitos anos no Estado, sou aposentada do Museu da Imagem do Som, e trabalho em projetos, em pesquisa, Vamos ligada sempre resgatar à aquele questão da trabalho que memória. você fez na Secretaria de Cultura, que eu participei também, que era o que a gente queria fazer, a questão dos museus. Como era o nome? Sim, era uma Era rede. Sistema Municipal de Museus, né? Era criar Sistema, uma rede isso, de Sistema museus, Municipal de todos Museus. os redes. Nós trabalhamos a beça, fizemos tudo, no final a coisa Não, não lançamos andou. e aí a prefeitura É, abandonou. Mas eu queria é. te perguntar, né, essa situação, né, quer dizer, na verdade, quando você cria uma página como essa, né, Copacabana Demolida, nas redes sociais, né, você de alguma forma está resgatando essa preocupação museológica, né, com a memória, né, mas trabalhando de uma forma completamente dos tempos atuais, né, trabalhando dos tempos. Vou usar uma palavra antiga, mas ela é muito boa, né, odierno, né, quer dizer essa coisa boa essa palavra, né? É ótimo. Odierno porque ela não é só contemporânea, ela é do aqui e agora, né? Você tá Exatamente. trabalhando com isso e eu acho que se a gente tivesse a possibilidade lá atrás, foi em 2009, não faz nem tanto tempo assim, né? 2009, É verdade. de ter a rede social como suporte, a gente teria criado sim o sistema. Teria como uma iniciativa para além, independente da ação, né, É. governamental. Quer dizer, a ação governamental é fundamental, mas as pessoas estão se articulando também, né? Estão pressionando também. A sociedade civil tem uma participação importante nisso tudo, né? Porque Não a tem que gente ficar tem esperando só. muita pobreza, né, na nossa, principalmente uma cidade com o escopo do Rio de Janeiro, uma cidade com a história do Rio de Janeiro, uma cidade que foi capital, né, é, é, do Império, da República, enfim, ela foi tudo, né, é uma senhora idosa, né? É E ela está verdade. sendo muito maltratada. Eu acho que talvez Copacabana demolida e esse descaso, né, com os idosos seja um reflexo muito desse descaso com essa senhora chamada Rio de Janeiro, né? Exatamente, Patrícia, você falou tudo. Na verdade, é uma questão dialética. Quando a gente fala em demolição, a gente está falando em reconstrução também, né? Na verdade, eu me inspirei no título de um livro, mas que tem uma simbologia nem sempre compreendida. Teve um senhor que falou, algumas pessoas, não, eu não vou participar de uma página que fala que é demolido, uma coisa meio para baixo. Por que você não muda o nome dessa página? Bota...
Copacabana reconstruída. Mas aí a questão é essa, a gente tem que criticar, apontar, né, o problema para tentar fazer justamente o contrário. Se nós formos pensar no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro foi praticamente colocado abaixo. É, Se você pensar no Palácio Monroe, se você pensar no próprio Morro do Castelo, se você pensar em tantas coisas que estão sendo... O próprio centro da cidade, né, que agora tem um projeto aí de reconstrução, mas aquele casario todo do centro, a Lapa já foi reconstruída milhares de vezes, quer dizer, mas não você pega, acha né? que os prefeitos do Rio têm síndrome de Pereira Passos? Eu acho que tem. Eu acho Todos que eles querem ser o Pereira Passos. Quem que todos eles poderia se colocam. inspirá-los? Tinha que pegar um É, prefeito assim, ou uma prefeita que pudesse inspirá-los para outra coisa, né? Para pois o Pereira Passos tem sim. uma Eu acho que preservação. Né? isso, para fazer, né? Para refazer o Rio. O Rio nunca está pronto, né? Tem O até Rio, uma crônica do Sérgio Porto, né, que fala sobre isso, nos 400 anos do Rio, né, no quarto centenário do Rio, ele fez uma crônica que ele morava numa cidade inacabada, né, que nunca estava pronta, que está sempre, né, é em verdade. constante. Poxa, é uma capital sempre inacabada. Sempre alguma coisa está para ser feita, ou é um buraco que está aberto, que um outro fez e abriu, outro fechou, e É por aí verdade, vai. tem aquele buraco lá na Gávea, né? E por conta da É, história do metrô e tal. Mas tem metrô, outra cultura que eu acho que ela é avassaladora para os bairros do Rio de Janeiro, que é a cultura do puxadinho. E isso é terrível. A gente vê isso aqui no Largo do Machado, vê isso aqui. Você vê estabelecimentos comerciais que se instalam e aí, de repente, eles triplicam de tamanho porque avançam sobre as calçadas, né? exatamente. E a prefeitura deixa, porque isso é uma coisa que está lá, é a olho nu, não precisa ser, né? E então, também não existe um padrão, digamos, a ser respeitado, né? Então É, você não consegue às vezes caminhar pela calçada porque tem um bar, alguma coisa que toma as calçadas todas, bota as cadeiras pela calçada toda, você tem olha, que ir para da rua. um exemplo disso também de aviltamento de um patrimônio tombado em Copacabana são esses quiosques, né? Eu acho esses quiosques simplesmente horrorosos. Eles ofendem o nosso calçadão. Eu acho que um Verdade. turista que vê uma foto de Copacabana de alguns anos atrás, com aquele desenho lindo daquelas calçadas em pedra portuguesa, imitando as ondas, né? E chegam aqui e veem essa fantasmagoria, né, em que se transformou esse calçadão, quer dizer, e na época lá do César Maia, eu me lembro que aqueles pequenos quiosques, né, eles foram demolidos, né, para dar lugar a uma padronização. Realmente o quiosque em si, o desenho não é feio, mas o que fazem com ele, quer dizer, cada um decora do seu jeito. Você Só é a passar a cultura do noite ali, puxadinho, são vários é a puxadinhos na cultura do areia, né? puxadinho. É a cultura do puxadinho. E decora com luz neon, o outro bota propaganda piscando, o outro faz não sei o quê. Isso realmente me envergonha. Se eu fosse apontar uma das coisas que eu acho mais feias em Copacabana e mais desrespeitosas com a história do bairro, eu diria que são esses quiosques. E aí, caminhando aqui para o nosso final, professora Cláudia Mesquita, é, eu queria que você deixasse uma mensagem aí, a sua mensagem final, dizer que a Contém Amor Amai-vos, com todo o amor do mundo, estamos aí à disposição. Essa live vai ficar gravada para as pessoas ouvirem, que ela possa inspirar, né, as pessoas. Você vai poder publicar na página depois para as pessoas assistirem Ah, que lá. legal, que bom. Eu vou te mandar o link. Essa coisa do ao vivo sempre me deixa muito apreensiva, né, Patrícia? Esse ao vivo que fica gravado para sempre, para a posteridade. A gente acaba falando, às vezes, não, mas é programa de rádio, né? Você É foi aquela ótima, coisa. não falou nada de. Ah, tá bom, Tivemos até boas tá bom. ideias
para poder Entendo. falar lá com os prefeitinhos, com a subprefeitura, e quem sabe até porque teve há pouco tempo o Rio de Janeiro abrigou a um evento internacional, né, de arquitetura e toda a questão Agora, do né, o estava plano conhecendo aqui. urbano. O plano urbano da cidade está sendo discutido, não sei se você teve a Maravilha, oportunidade de é a ver. hora de falar. A população participa muito pouco disso, a prefeitura botou, vamos agora falar bem da prefeitura, né? A prefeitura colocou para consulta e tal, e pouquíssima gente acessou. Eu acho que a gente precisa criar mesmo apesar, o carioca é bairrista, né? Mas, Muito. mas de alguma forma não tem a cultura de cobrar da prefeitura, de participar mais, né? Uma coisa que faz parte da democracia participativa, né? Que são os Eu tais acho que o carioca, conselhos, né? Patrícia, o carioca se sente pouco dono da sua cidade, né? Essa herança de capital federal, de ter sido sempre hospedeiro do poder central, esses anos todos, né, de ter sediado a corte, o império e a república até a transferência para Brasília, eu acho que deixou o carioca um pouco refém do poder político, no sentido de achar que é a terra de todo mundo, né? Que a gente Aham. não é muito dono da cidade da gente. Então, É, essa cultura é, participativa tem que ser criada. tem que ser criada mesmo, porque a nossa democracia participativa, é óbvio que a democracia participativa ela só se empodera depois que a democracia representativa está instalada. A gente, obviamente, Claro, vive um período muito difícil, para além da própria dificuldade econômica, né, e de todas as crises que a população passa, que também impedem que a pessoa tenha esse tempo de exercer a sua democracia de forma é, participativa. Mas eu acho que é muito importante que a gente tenha essa garra, né, para poder tentar claro. participar. Se fez muita coisa em relação a isso, mas é difícil mesmo. E aí, nesse sentido, a sua página é uma página de democracia participativa, né? Claro que é. Que É, você está é sim. trabalhando a memória, né? E a memória de um bairro, mas eu acho importante que você, né, que as pessoas possam participar talvez de forma mais ativa. Não sei como é que a gente faz isso, mas fica aí a ideia. Vamos pensar junto. A página está aberta para você, Patrícia. Ah, obrigada, Tá? A querida. página... E essa coisa do amor, né? Esse bairro que tem essa população idosa tão grande, se tiver um pouco essa preocupação, se tiver essa preocupação, né? E essa característica como bairro, com essa tensão, é uma população que só tende a crescer. Né? Pode ser um exemplo para o Brasil, pode ser um exemplo para o mundo de como tornar um bairro amistoso, amoroso para a população idosa, verdadeiramente. E um bairro que se possa caminhar. Principalmente respeitando o seu direito de ir e vir, que é um É. direito fundamental do ser humano, né? É um E direito tem democrático. uma outra questão das cidades mais amigáveis, também que é a questão da sustentabilidade, que a gente andou discutindo aqui nas lives anteriores, né? Em que se você tem um bairro amigável, em que as pessoas possam caminhar mais, né? Não precisem estar entrando e saindo de táxis para fazer pequenos trajetos, tem tantas barreiras a ultrapassar, são tantos buracos, tantos camelôs, tanta coisa pelo meio do caminho, que às vezes a pessoa prefere ir de uma outra forma, né? Que não É caminhar. verdade. Mas se pudesse ser um bairro também sustentável, no sentido maior, né? Incluindo aí a modalidade ser humano e bem-estar do ser humano. Exatamente, exatamente. A modalidade ser humano tem que ser pensada em primeiro lugar. É isso aí, querida. Nossa Tá, live está muito obrigada, terminando. Patrícia. Olha aqui, tem gente, o pessoal está elogiando, dizendo a Evelyn falando, olha, muito legal a live, parabéns para vocês duas, obrigada, Evelyn. Um monte de gente aqui falou contigo, a professora Cecília, que enfim, uma professora que fez também uma live com a gente aqui, maravilhosa, está aqui com a gente, Edith Carneiro, Lúcia, Marcela, enfim, gente, muito obrigada.
Cláudia, querida. Patrícia, eu que agradeço. Parabéns. Foi um prazer estar com você. Muito, muito Tá? legal. A página é nossa. As ideias Obrigada. foram ótimas. A página é nossa. Obrigada, Saudade, viu? Patrícia. Beijo enorme. Boa Beijo noite. enorme Tchau, pra pessoal. você. Semana que vem Tchau. eu entrevisto aqui o Conte Bittencourt. Conte Bittencourt foi secretário de Educação, um político dedicado à questão da educação, e ele vai falar para a gente também da questão da educação nas redes. Eu vou até ver aqui para vocês a questão da educação nas redes sociais, né? A importância de você ter acesso, né? Dos alunos terem acesso à internet, né? Na educação pública. Então, ele vai falar aqui, vai falar do trabalho que ele fez, foi secretário de Educação até há pouquinho tempo do Estado do Rio de Janeiro. Maravilhoso, estão todos convidados. Cláudia, querida, um beijo enorme. Obrigada. Tchau, Beijo enorme, pessoal. obrigada a todos. Boa Beijo noite. a todos. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.